Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema também muito interessante que é o ego. Nós somos formados por self, superego e ego. Eu não sou filósofo nem psicólogo, mas nós vamos falar esse tema em relação da experiência terapêutica. Porque muitas pessoas procuram sobre algo semelhante e em análise a vários conceitos e a visão associados a outros terapeutas e outros psicanalistas e psicólogos, chegamos à conclusão no mesmo conceito que, por exemplo, o Sandro Lambert defende, Deepak Chopra. Então são vários outros pessoas que eu defendo a mesma visão deles. Self, superego, ego e ego inflado pode estar dentro da pessoa sem ela perceber. São individuações onde a pessoa ela vive. Ela pode estar vivendo qualquer um dessas divisões dentro dela. Vamos ver o que cada nome desse significa. O self, ou o espírito, ou a alma, ele tem a mesma definição, ele tem o mesmo conceito. É a mesma coisa, ele só muda conforme a região, ele muda conforme a religião, ele muda conforme a crença da pessoa. Mas ele tem a mesma finalidade, ele tem o mesmo entendimento. Normalmente na região ocidental, a alma ela é utilizada somente depois que a pessoa desencarna, depois que a pessoa morre. Então, isso a gente não precisa deixar a gente utilizar ela só depois que a gente morre. Nós podemos utilizar ela antes da gente desencarnar. Por quê? Porque na Bíblia, o Jesus Cristo ele falava assim, para você ir ou para você estar no reino dos céus, você tem que ser como as criancinhas. Eu tenho que estar como crianças. Não é que eu devo me comportar como uma criança ou viver como uma criança. Eu devo ter o entendimento de uma criança. Peraí, mas como? Se uma criança ela entende mais do que um ser humano, de uma certa forma sim. Por quê? Eu já tive experiência onde meus filhos brigaram e sei lá, minutos depois eles estavam brincando novamente. Isso na escola acontece, as crianças elas brigam, nossa, passou um instante elas estão brincando novamente. Porque dentro uma criança, ela não tem dentro dela ainda os conceitos ou as crenças instaladas. Elas, quando principalmente um bebê, ele nasce tântrico, ele nasce virginal, ele nasce sem crenças. À medida que ele vai crescendo, ele vai copiando aos arredores a vivência dos pais, da família, da sociedade, da escola. Então ele vai copiando. Ele é como se fosse uma esponja. Então ele vai captando tudo. Então conforme a família vai vivendo, ele vai copiando, ele vai absorvendo. Ele é uma cópia fidedigna da visão da família. Então, nós devemos cuidar o que nós ensinamos para as crianças, né? Que elas são cópia fidedigna. Então, à medida que a criança ela for amadurecendo, ela vai mudando, vai saindo do conceito original dela, que é conceito dominado pelo espírito, dominado pela alma. À medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos sendo dominados pela mente. E nós vamos criando as nossas crenças, nós vamos criando nossas limitações, nós vamos criando a consciência coletiva, nós vamos entrando dentro da consciência coletiva. E com o tempo nós entramos no ego. Então o ego aqui ele é dominado pela mente. E aqui
O self é dominado pelo espírito. Na mente, nós temos a dualidade, que seria o bem e o mal, frente e atrás, frio e calor, escuridão e claridade. Dentro do espírito, dentro do conceito da alma, não existe, por exemplo, escuridão. Já na mente, ele existe sim escuridão. Então aqui, por exemplo, ele tem escuridão e tem a luz. E aqui existe somente luz. Então aqui a mente ela trabalha na dualidade, o bem e o mal, frio e calor. Existem, e além disso, as outras muitas crenças que elas vão sendo impregnadas dentro da nossa vivência. E ainda nós temos o ego inflado, o alter ego. Aqui seriam as crenças já de ignorância ou arrogância total. Para a pessoa voltar para ser domínio do self, existem dois caminhos. Existem o caminho pela reflexão e existe um caminho pela dor. Quem quiser entender mais sobre esse assunto, tem um filme que é chamado Poder Além da Vida. Nesse filme, a intenção do autor é representar esse aspecto, onde você é dominado pelo ego e você é dominado pelo espírito. É muito interessante esse filme, já assisti várias vezes. Às vezes é preciso assistir mais de uma vez para você entender a intenção do filme, a intenção do que é para ser passado dentro do contexto. Então, para a gente ter domínio da mente, a gente tem que voltar para dentro de nós e fazer com que o nosso espírito, a nossa intuição, ela floresça na nossa pele, na nossa vida, para que o espírito nosso se torne a nossa vida, a nossa vivência diária. É um processo às vezes um pouquinho trabalhoso, por causa que a mente ela não quer perder o poder dela. A mente ela quer ter o domínio sobre todas as coisas. Então, domínio da matéria sobre matéria, ou da mente sobre a matéria. Então, esse é o caminho, ou o caminho da reflexão, ou o caminho da dor. A pessoa apanha, depois que a pessoa apanha, ela vê que ela tem que refletir. É muito comum acontecer, neste caso aqui, do ego inflado, onde a pessoa ela chega na extremidade, chega quase no princípio da morte. Como aconteceu, por exemplo, com o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele talvez passou por esse aspecto. É Saulo de Tarso, não Paulo. Saulo de Tarso, onde ele passou por um momento de tribulação, onde ele foi tocado pelo Espírito e ele conseguiu ver a presença de Deus, e a partir daquele momento ele conseguiu refletir. Então ele era um dos maiores perseguidores do Espírito, da alma, da verdade, e a partir daquele momento ele sentiu que ele estava extremamente fora do contexto, e ele foi tocado pela graça, pelo Espírito, e ali certo que ele teve que ter uma reflexão muito profunda para que ele entendesse isso. Talvez, por exemplo, o ladrão da cruz também foi algo que foi quando você chega na extremidade, que você vê que você estava dentro da véu da ilusão, você estava coberto pelas crenças da mente, pela dualidade ou pela crença da mente. Aí a pessoa rasga o véu da ilusão, como diz na Bíblia, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela filtra conforme o que tem impregnado dentro de mim. Se eu falar sobre, por exemplo, é um exemplo bem interessante, para quem é lulista, quem é da esquerda, falar sobre da direita do Bolsonaro. Nesse mesmo instante, a mente ela filtra e no mesmo instante ela bloqueia. Se falar para o bolsonarista sobre Lula, sobre esquerda, no mesmo instante a mente ela
ela trava, ela filtra. Então seria algo semelhante a isso. Então a pessoa ela não aceita a opinião e não tem como fazer com que ela aceite a opinião da direita ou da esquerda. Então seria mais ou menos essa colocação. Que a mente ela filtra e filtra muito bem conforme o que está impregnado dentro da nossa mente. Um forte abraço e que Deus abençoe.